Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar de um procedimento especial chamado oposição, que precisa ser bem compreendido para não ser confundido com os embargos de terceiro. Bem, antes de mais nada, para o CPC de 73, a oposição era tratada como uma espécie de intervenção de terceiros, na qual, por sua iniciativa, o terceiro postulava em nome próprio, no todo ou em parte, o objeto litigioso entre o autor e o réu. Já no CPC de 2015, a função da oposição fica bem clara pela leitura do artigo 682, que diz o seguinte: quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então, em outras palavras, existe um processo entre A e B. Nesse processo, A e B discutem um bem ou direito. C, que é terceiro, não faz parte desse processo, entende que esse bem que é disputado por A e B não é nem de A nem de B, mas é dele mesmo, C. Então ele opõe essa ação chamada oposição para quê? Para pleitear exatamente o bem ou direito controvertido pelas partes. Ele se opõe, portanto, à pretensão do autor e do réu. No nosso exemplo, ele se opõe a B e a A e pretende excluir a pretensão dos dois, fazendo prevalecer o seu próprio interesse. Resumidamente, uma pessoa propõe uma ação conexa a uma outra que já existe e pretende demonstrar que nessa ação que já existe, nem autor nem réu tem razão, mas sim ela própria. Então vejam só, para que exista oposição, em primeiro lugar, é necessário que exista um processo pendente, ou seja, um processo que já foi instaurado, em que se discuta sobre a coisa ou direito que seja do interesse do oponente. Em segundo lugar, é necessário que esse processo esteja em curso e que ainda não tenha recebido sentença. E por que não? Porque se houver sentença declarando que o direito é do autor ou do réu, essa pessoa que pretende retomar ou discutir o bem não precisa apresentar oposição contra ambos. Basta que ele ajuize uma ação diretamente contra o vencedor dessa ação. E em terceiro lugar, para que haja oposição, é necessário que esse opoente se afirme ser titular de uma relação jurídica em face da coisa ou do direito que controvertem as partes, incompatível com a relação jurídica que existe e é objeto do primeiro processo. Então, essa oposição é uma outra ação, tá? E como nova ação que ela deve ser apresentada por petição inicial. Essa petição inicial tem que preencher os requisitos do 319, não pode conter nenhuma causa de indeferimento do artigo 330. No polo passivo dessa ação, meio óbvio, deve figurar como litisconsortes necessários autor e réu daquela demanda já ajuizada. A petição inicial da oposição vai ser distribuída por dependência e vai tramitar em apenso aos autos daquela primeira ação. O que vai acontecer quando a parte apresenta oposição? Recebida inicial, os opostos serão citados para responder no prazo de 15 dias. A citação é realizada na pessoa dos advogados dos réus, na forma do artigo 683 do CPC. E o julgamento dessas ações deve ser realizado simultaneamente, até porque pensar em sentido contrário não faria o menor sentido. Só que pode acontecer de quando essa oposição ser apresentada, a ação, aquela demanda já ajuizada, estar em uma fase já adiantada. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Em regra, ela vai ser suspensa. Normalmente, elas andam em conjunto, mas aí se ela já está numa fase mais adiantada, ela é suspensa. A não ser que o juiz entenda que não é o caso de se suspender, mas normalmente ela vai ser suspensa, pode haver até a instrução conjunta, que é o que estabelece o artigo 685 do CPC. O artigo
686 fala que quando for julgar simultaneamente, elas têm que ser julgadas simultaneamente, o juiz vai julgar a oposição em primeiro lugar. E é claro que, se a oposição for procedente, ela vai prejudicar o direito da ação. E é exatamente aí que reside a diferença entre oposição e embargos de terceiro. Lembram que a gente falou que a procedência dos embargos de terceiro não afeta o direito discutido na ação de onde se originou a decisão que gerou constrição indevida no terceiro? Por quê? Porque nos embargos de terceiro, esse terceiro não pretende atacar o direito das partes na ação, ele pura e simplesmente quer ver liberado daquela constrição que ele considera indevida um bem que ele entende que é seu. Já na oposição é diferente, ele está sim discutindo o mesmo direito que as partes. E se ele está discutindo, é claro que o direito que ele tem pode vir a prejudicar o direito que está sendo discutido na ação. Então, nós temos ação de um lado, oposição de outro. Nessa ação aqui, se discute um bem ou direito. O que a oposição vai discutir? O mesmo bem e direito que tem aqui. Então, é claro que se essa oposição for julgada procedente, ela vai afetar esse direito aqui. Ela vai ficar prejudicado o direito. Então, assim, é como se, nesse exemplo que a gente deu, tem o A e o B disputando um bem aqui. Vem o C e fala, eu que sou o proprietário, o bem é meu. Então, ele propõe essa oposição contra A e B. Se nessa oposição aqui que o juiz deve julgar por primeiro, ele entender realmente o bem é de C, o que vai acontecer com essa ação aqui? Vai ficar prejudicada. Agora, se eventualmente ele falar assim, não, o bem não é seu, C. Aí sim, ele aqui nessa ação vai verificar se o bem é do A ou é do B. Certo, pessoal? É bem simples, é mais simples do que parece, tá? Só não pode realmente confundir com os embargos de terceiro. Um beijo a todos e até o nosso próximo vídeo. Então, o que ocorre nos embargos de terceiro, imagine assim, é que A propõe ação contra B, nesse processo se discute um direito X e desse processo emana uma decisão judicial que atinge o bem de C, que pode ser um carro, uma casa, seja lá o que for, tá? E o C, que é terceiro, portanto, ele propõe essa ação, chamada embargo de terceiro, contra quem? Contra o A, e também, em alguns casos, em litisconsórcio com o B. Só que nessa ação se discute o quê? O bem de C. Vejam que é diferente. Já na oposição, temos uma outra situação. O A propõe ação contra B. Nessa ação se discute o direito ao bem X. E o C apresenta uma oposição que tem que ser em face de A e B necessariamente, em que ele também discute o direito ou bem X. Então, a gente tem que, na ação e na oposição, existe o mesmo direito sendo discutido. É por esse motivo que a gente diz que o resultado da oposição pode prejudicar o direito da ação, enquanto que nos embargos de terceiro isso não acontece.